Shalom de Deus para você aqui do Ministério Simplesmente Mulher. Que bênção ter você aqui. Que alegria saber que você está sendo edificada com a palavra de Deus e cada vez mais aprendendo mais sobre si mesma. Porque quando nós estudamos a palavra, quando nós nos empenhamos em estar tendo uma mudança em nós, nós estamos verdadeiramente praticando a palavra e deixando com que ela nos transforme, né? Nós estamos nessa jornada sobre domínio próprio, né? Eu quero trazer para você aqui hoje exemplos, né, de domínio próprio. Nossa, a Bíblia tem muitos exemplos de domínio próprio. E com eles, eu e você, nós vamos aprender verdadeiramente o que é ter domínio próprio. E eu quero dizer algo para você, né? De repente vai até te assustar, mas não é isso que eu quero que aconteça com você. Mas quando nós não temos o domínio próprio do Espírito Santo em nós, nós perdemos os propósitos de Deus nas nossas vidas. Ele não é cumprido. Por quê? Porque nós não permitimos que o Espírito Santo cumpra em nós a vontade do Pai. E você pode ter certeza que quando você começa a compreender o teu propósito, o inimigo ele se levanta para impedir que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu posso dizer algo para você com certeza, através do conhecimento bíblico, que o propósito de Deus não é só para você, porque através de você, até mesmo nações serão alcançadas. Por conta do quê? Por conta do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Então, nós temos um exemplo aqui de domínio próprio de um homem, né? Eu quero trazer aqui para você. Está lá em Gênesis, capítulo 39, do 7 ao 8, que conta o quê? A trajetória, né, de José do Egito. Então, José do Egito, eu quero trazer bem aquela parte que você já conhece, que você com certeza já ouviu, quando ele fugiu da mulher de Potifar. Quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, ele fugiu, ele correu, ele, ó, correu mesmo, né? Às vezes é necessário nós corrermos. Sabia disso? E você compreende que se José não tivesse feito isso, o propósito maior dele governar o Egito e salvar toda aquela nação não iria se cumprir. Você veja bem como é importante nós termos domínio próprio, porque através dessa resistência, nações serão salvas, famílias serão salvas, e você cumprirá o propósito maior de Deus. Então, veja bem, a situação que José passou é porque ele era brindado, ele era algo sobrenatural? Não, ele era um homem com todas as necessidades que um homem poderia ter. Mas ele colocou em prioridade a necessidade maior, que era Deus. Então, a resposta dele para isso foi, sabe o quê? Como eu posso pecar contra Deus e contra o meu Senhor? Essa foi a resposta de José. E ele correu. Então, eu quero falar para você hoje. Se você está passando por uma situação de provação, na sua área mesmo, até na sua área sexual, nos seus desejos, aí você que até mesmo é uma moça solteira, ou até mesmo uma mulher casada que começa a desejar outros homens através de uma série de TV, de uma novela, ou vê uma pessoa na rua e começa a desejar essa pessoa, então quero dizer para você, começa a ter domínio próprio, começa a fugir, a correr dessa situação o mais rápido possível, porque isso são laços malignos para poder tirar você do propósito de Deus, do objetivo maior que Deus tem para a sua vida, porque assim como o Senhor falou para Jeremias lá, ó Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamei. E no ventre da sua mãe, eu te coloquei o teu nome. Então, olha só, há algo para você. Antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha escrito a seu respeito. Deus já tinha escrito algo sobre a seu respeito. Então, você vai querer perder isso agora? Você vai querer entregar para o inimigo todo esse propósito, esse chamado sobre a sua vida? Eu acredito que não. Assim como José começa a fugir. Ele foi a melhor, foi a estratégia que ele teve naquele momento. Não foi enfrentar ela, porque tem situação, amados, que você tem que fugir. Então, deleta do seu celular, começa a ver novas programações, começa a ouvir novas canções, começa a mudar,
a sua vida, porque você tem responsabilidade no projeto de Deus, no propósito do Senhor. E também nós temos aqui um outro exemplo de um homem assim que ele foi mesmo no propósito de Deus, e é um exemplo para nós, para que a gente possa se firmar mesmo no chamado do Senhor, que está lá no livro de Daniel, capítulo 1, do 8 ao 21. E esse capítulo, esses versículos, conta a história de Daniel, quando ele não se permitiu se contaminar com as iguarias do rei. A palavra fala se contaminar, olha só. Ele podia comer as iguarias do rei se ele quisesse? Com certeza. Eles estavam como escravos ali, mas ele tinha algo muito maior dentro dele, que era o projeto de Deus, que era uma ordem que Deus deu para eles não comer tais alimentos. Então ele foi firme nisso. Ele foi firme. E eu e você, nós temos sido firmes nas coisas que acontecem ao nosso redor, que muitas vezes a gente fala, não tem nada a ver. Então, nada a ver está levando muita gente para as trevas e vai levar muita gente para o inferno. Ouça o que eu estou dizendo. Nada a ver. Está derrubando muitas gerações de propósito de Deus, por falta do domínio próprio, de priorizar o seu propósito, o chamado que Deus tem para a sua vida. Daniel não permitiu que isso acontecesse. Ele fez uma prova com as penas, falou assim, não, se em tanto tempo a gente não estiver com uma boa aparência, então, né? Então, as penas aceitou. E o que aconteceu? Deus deu graça para eles. Deus fortaleceu Daniel os outros três amigos dele. E assim o Senhor vai fazer com você. Quando nós nos posicionamos, quando nós falamos assim, Senhor, eu quero ter o domínio próprio do Espírito Santo, eu quero ter esse fruto na minha vida, o Senhor começa a dar graça para mim, para você, e começa a nos fortalecer, para que a gente possa verdadeiramente vencer o inimigo, vencer todas as provações. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele fugirá. E eu creio em nome de Jesus, que a partir de hoje você vai se posicionar de forma diferente aí. Você vai verdadeiramente fugir como José fugiu e se posicionar firme no propósito de Deus, como Daniel se posicionou. Ele não aceitou a comida que ele estava sendo oferecida. Às vezes você estão oferecendo para você pratos saborosos, mas é para a morte, não é para a vida. Porque a vida, quem nos dá é Jesus. Jesus nos deu o Espírito Santo para que em nós seja gerado o domínio próprio, para que possamos resistir aos dias maus. E essa palavra possa tocar no seu coração a ponto de você compreender quais os caminhos que você tem trilhado. Quantas vezes você tem permanecido no mesmo local onde você não poderia estar? E fuja como José fez, e resista como Daniel resistiu, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere teus caminhos, que Ele te fortaleça assim, de uma forma maravilhosa, porque é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Em nome de Jesus, vamos orar para o Senhor nos fortalecer, para nos dar força, para nos dar discernimento e podermos falar não para o pecado, em nome de Jesus? Amém? Senhor, meu Deus e amado querido Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá exemplo, Pai, que nós também podemos, Senhor, superar e resistir, ó Deus. Nos ajude, Espírito Santo, na nossa fraqueza, Senhor, aumente a nossa fé, Senhor, nos ajude, ó Pai, a trilhar esse caminho, ó Deus, em nome de Jesus, nos dê força, ó Pai, para resistir e superar, Senhor, todas as provações, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amanhã estamos aqui de volta com mais uma palavra do Senhor para nos trazer o que? Fortalecimento para o nosso espírito e o nosso coração. Um beijo grande para você e até amanhã, em nome de Jesus.